meus alunos e alunas do nono ano. Bom dia, professor Soares, trazendo aqui uma aula para vocês nesse dia 19 de maio, falando aqui da adição algébrica com radicais. Nas últimas aulas nós tivemos uma repetição de alguns conteúdos e foi exatamente as propriedades com radicais. Esse é um tema que merece assim um cuidado maior, porque tem todo um trabalho algébrico relacionado com a adição de radicais. Então é interessante que a gente entenda o porquê daquelas propriedades, elas servirão para que nós possamos fazer a simplificação de alguns cálculos quando nós estivermos fazendo a adição, lá na frente a divisão, a multiplicação com radicais. Por enquanto vamos fazer aqui a adição algébrica. Lembrando que a adição algébrica são aquelas adições que têm tanto o valor positivo quanto o valor negativo, né? São números positivo e negativo juntos que nós formamos e que nós chamamos de adição algébrica com radicais, aqui no caso. Então imagine que você tem aqui uma situação de você encontrar o que está aqui dessa maneira: a raiz quadrada de 49 mais a raiz quadrada de 16. Então, esses números, a raiz quadrada de 49, nós sabemos que ele tem raiz quadrada exata. Nós sabemos que o 49 tem raiz quadrada exata, que o 16 também tem raiz quadrada exata. Então, nesses casos aqui, você tira a raiz, você encontra a raiz desses valores e encontra a soma, né? Então, eu tenho aqui, no primeiro exemplo, eu tenho a letra A, raiz quadrada de 49, mais a raiz quadrada de 16. Então, nós sabemos que a raiz quadrada de 49 é 7. Quem não lembra, raiz quadrada é aquele número que multiplicado por ele mesmo é igual aqui ao radicando, 49, né? E o nosso estudo também já permite que nós, pelo que já foi explicado, tenhamos um entendimento de que o 7 ao quadrado, que é uma potência, né? 7 elevado ao quadrado, e eu também posso escrever esse valor como sendo aqui 7 vezes 7 dá igual a 49. Então, se nós encontramos a raiz quadrada de 49, você vai dizer que o número é o 7, porque o 7 ao quadrado resulta em 49. Então, aqui eu tenho a raiz quadrada de 49 é igual a 7. Então, vamos substituir 7 mais a raiz quadrada de 16, 4. Então, você pode somar aqui o 7 mais 4, você tem aqui o valor igual a 11. Então, nesta soma, da raiz quadrada de 49 e a raiz quadrada de 16 é igual a esse valor 11. Aqui na letra B nós temos agora a raiz cúbica de 8. Veja que aqui já mudou o índice. Eu tenho aqui a raiz cúbica de 8 menos a raiz quarta de 16. Então, nesse caso aqui, nós já temos que lembrar dos conteúdos que nós estudamos, principalmente nessas aulas anteriores. Se eu tenho a raiz cúbica de 8, esse valor é igual a 2, né? Como já vocês estão vendo aqui que dá 2, mas como é que nós chegamos nesse valor? Então, nessa decomposição do número 8 em fatores primos, você vai ter aqui a raiz cúbica, 2 elevado a 3, que representa o número 8. Se você decompor o 8 em fatores primos, 8 dividido por 2 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2, e o 2 dividido por 2 dá 1. Então, esse produto de 2 vezes 2 vezes 2 eu posso escrever como sendo 2 elevado a 3.
Observe que quando eu faço 2 elevado a 3, eu tenho aqui o expoente do radicando e o índice do radical é o mesmo. E nós já vimos em aulas anteriores que aqui representa uma potência de expoente fracionário, né? Você pode eliminar esse radical, entendendo que se eu tenho esse valor, eu posso escrever ele como sendo 2 elevado a 3 terços. E 2 elevado a 3 terços é exatamente 2, porque 3 dividido por 3 dá 1. Eu não vou escrever o número 1 aqui, né? Então eu tenho como resposta apenas o 2. E a outra coisa também que eu posso entender, sempre que eu tiver o índice do radical e o expoente do radicando igual, a gente pode fazer o cancelamento deles, né? No caso aqui eu vou cancelar, eu vou dividir, né, ambos por 3 e daqui dessa raiz vai sair apenas o número 2. A mesma coisa eu vou fazer aqui com a raiz quarta de 16. Se você decompor o 16 em fatores primos, eu vou colocar aqui o 16 nesse mesmo ponto aqui, e vai ficar 2 dividido 16 por 2 dá 8, né? Então você tem, no caso aqui, você, quando faz a decomposição do 16 em fatores primos, você vai encontrar o produto de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 4 vezes, e esse produto eu posso escrever como sendo 2 elevado a 4, né? Então, nesse lugar aqui eu vou escrever 2 elevado a 4. Então, da mesma maneira que nós fizemos ali com o número 3, com a raiz cúbica de 2 elevado a 3, desculpa, a gente vai fazer aqui também, ó. Eu tenho esse índice e esse expoente igual, são iguais, então eu posso eliminar a raiz. Então vai ficar 2 como sendo a raiz quarta de 16. Aqui eu tenho 2 menos 2 vai dar igual a 0. Então veja que nesse caso aqui nós estamos encontrando as raízes. Estamos encontrando a raiz cúbica de 8, como encontramos a raiz quarta de 16. Na letra C, nós temos aqui agora menos 5 vezes a raiz cúbica de 0,125. Ainda vamos encontrar aqui a raiz cúbica de 0,125 mais 2 vezes a raiz quadrada de 1,69. Então, como nós vamos encontrar esta soma, né? Como é que a gente vai trabalhar com essa soma? Então, aqui do lado eu quero fazer algumas continhas aqui com vocês para que vocês entendam, porque aqui já está trazendo para nós a raiz cúbica de 0,25 é 0,5 e a raiz quadrada de 1,69 é 1,3. Mas como nós chegamos aqui nesses valores, né? Como nós vamos chegar lá? Então, vamos fazer essas continhas. Eu vou fazê-la aqui, o espaço está meio... Eu vou aumentar aqui o meu espaço. Então, aqui eu tenho, na letra C, menos 5, né, vezes a raiz cúbica desse valor. Então, eu vou escrever ele usando o conhecimento que nós já temos em forma de fração. Então vai ficar 125 sobre, aí eu tenho 1 e tenho 3 zeros, né? 125 sobre 1000, mais 2 vezes, aqui o número 1,69, eu vou escrever 169 e o denominador vou escrever 100. Aqui eu escrevi 1000 porque vejo que eu tenho 3 casas decimais e aqui eu tenho apenas 2. Então fica 169 sobre 100. Agora vamos repetir menos 5 vezes a raiz cúbica. Eu vou decompor esses valores aqui em fatores primos. Então você vai fazer o quê? Você vai pegar o número 125
Você vai decompor ele em fator primo. 125 dividido, ó, não dá por 2, porque não termina o número par. Também não dá para dividir por 3, então eu vou logo para o próximo número primo, que é o 5, depois do 3. 125 dividido por 5 dá igual a 25. 25 dividido por 5 dá 5. E 5 por 5 dá 1. Então esse número, 125, eu decompondo ele, eu encontro o número 5, o produto dele 3 vezes. Então eu posso escrever 5 elevado a 3. Então, quem fica aqui é o 5 elevado a 3. A mesma coisa a gente vai fazer com 1000. A gente vai decompor esse número 1000 em fatores primos. Ó. Pode ser meio trabalhoso, mas depois vocês vão encontrar uma outra maneira de ver isso aqui. Ó. 1000 dividido por 2 dá 500. 500 dividido por 2 dá 250, né? 250 dividido por 2 dá 125. Aí veja que nós chegamos aqui agora, ó, 125. Então vai ficar 5, 25, 5, 5 e 1. Né? Então, o número 1000 em fatores primos ficou o produto de 2 vezes 2 vezes 2, que nós vamos escrever aqui 2 elevado a 3. E o número 5 também, 5 elevado a 3. Olha, usando agora as propriedades que nós já conhecemos, veja que eu posso eliminar aqui todo esse radical, porque o expoente aqui do 5 é 3, que é o mesmo índice da raiz. E o expoente do 2 e do 5 também é o expoente 3. E a gente pode eliminar usando a propriedade estudada, né? Lembre também que eu poderia escrever esse valor, que aqui representa o radical de um quociente, a gente pode escrever como sendo um quociente de radicais. Então eu teria uma raiz cúbica de 5 elevado a 3 dividido pela raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. Então aqui eu já posso eliminar todos eles, né? Esse radical aqui vai sair. Então aqui nós vamos cancelar, ficaria apenas no numerador o 5 e o denominador 2 vezes 5, 10. Ou seja, o que vai sair daqui desse valor é os 5 décimos, né? 5 numerador e 2 vezes 5, 10. A mesma coisa aqui do outro lado. Ó. Quando você fizer essa decomposição de 169, o que vai aparecer aqui para nós na decomposição, quando vocês fizerem aí, é o 13 ao quadrado. E o 100, nós já vimos aqui que o 100 em fatores primos, e você decompor ele, vai ficar... Vamos decompor o 100 aqui. Eu sei que é 10 elevado a 2, mas vai ficar duas... Vamos ver aqui. 100 dividido por 2 dá 50. 50 por 2 dá 25. 25 por 5 dá 5. E 5 por 5 dá 1. Então, o número 100 em fatores primos fica 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Agora, vocês lembrem aqui que nós temos aqui o índice 2, que ele não está escrito aqui. O índice 2 não está aqui, mas então se é raiz quadrada, vocês vão lembrar que ele está aqui no índice. Então veja que eu tenho uma raiz quadrada, o expoente do 13 é 2, eu posso simplificar usando a propriedade. Ó. Esse 2 elevado a 2 também eu posso simplificar, como também esse. Porque aqui você teria a raiz quadrada de 3 elevado a 2 dividido pela raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Então vejo que daqui, desse valor que nós estamos simplificando, vai sair mais 2 vezes o 13 décimos, né? Que vai sair daí, 13 décimos. Olha, agora, aqui eu posso fazer essa multiplicação. Menos 5 vezes 5 dá menos 25, dividido por 10, mais 2 vezes 13 dá 26, eu tenho 26 décimos, né? E fazendo aqui essa soma algébrica, mais 26 décimos com menos 26 décimos vai ser igual
aqui a menos 1/10, que eu posso escrever assim, ou eu também posso fazer 0,1, como está aqui como resposta. Então vocês vejam que esse conteúdo, ele é um conteúdo muito simples, mas que ele requer que você tenha um conhecimento anterior desses assuntos estudados, principalmente relacionado às propriedades com radicais. Então, depois daqui, eu quero trazer também, aqui nós temos a outra situação, dizendo o seguinte, vou encontrar aqui o espaço aqui. Segunda forma, se houver vários radicais iguais, podemos colocá-los em evidência. Então aqui veja a situação, que você vai trabalhar com radicais e você encontra fatores que são comuns. Então, o que significa os fatores comuns quando você está fazendo uma adição algébrica? Se você tiver aqui a letra A, você tem 10 vezes, aqui esse 10 está multiplicando, né, esses valores, 10 vezes a raiz cúbica de 2, mais 4 vezes a raiz cúbica de 2, menos 3, menos a raiz, eu vou diminuir aqui, eu botei muito grande, menos a raiz cúbica de 2. Então vejo que a raiz cúbica de 2, ela aparece, primeiro dizer para vocês que essa adição algébrica, ela tem 3 termos. O que separa os termos são estes sinais, ó, que eu tenho uma adição e eu tenho uma subtração. Então aqui eu tenho o primeiro termo, que é 10 vezes a raiz cúbica de 2, o segundo termo 4 vezes a raiz cúbica de 2 e o terceiro termo menos a raiz cúbica de 2. Então observe que a raiz cúbica de 2, ela aparece nos 3 termos. Em todos os termos aparece a raiz cúbica de 2. Ó. Então nesse caso aqui, você diz que a raiz cúbica é um fator comum. Se é um fator comum, você conserva ela, você repete ela. Deixa eu mudar aqui novamente a fonte. Você repete a raiz cúbica, que é o fator comum, raiz cúbica de 2, e você vai fazer esta adição do que nós chamamos de coeficientes. Ou seja, o coeficiente desse primeiro termo é o 10, então vai ficar 10 mais. O coeficiente aqui desse outro termo, do segundo, é o 4. Vai ficar 10 mais 4. Menos o coeficiente do outro termo, do terceiro termo. Então, vocês têm também que lembrar que, daqui para frente, nesse estudo, recordar sempre que esses coeficientes, quando é o número 1, não é escrito, mas aqui tem o número 1 como coeficiente, ó, desse radical. Então é por isso que aqui aparece o menos 1. Então depois você apenas faz esta adição algébrica, 10 mais 4 dá 14, menos 1, 13. Então você vai escrever 13, aí vai repetir a raiz cúbica de 2. Então essa aqui é uma maneira de você fazer a adição desses radicais onde tem o fator comum. E aqui na letra B nós já temos uma outra situação. Vamos verificar aqui para que a gente possa entender. Aí quero comparar com o quesito anterior. Vocês vejam que no exemplo aqui que nós fizemos no anterior, nós conseguimos encontrar a raiz cúbica de 0,125, que foi 0,5. E a raiz quadrada de 1,69, que foi 1,3. Então, o radical desapareceu. Nesse exemplo que nós fizemos agora, veja que a raiz cúbica de 2 permanece, porque nós não temos número inteiro que é multiplicado por ele mesmo multiplicado por ele mesmo 3 vezes, resulte em 2.
Então você vê que é um número irracional, ele tem infinitas casas decimais, então a melhor maneira de você trabalhar com ele é deixando como está. Ó. Então fica a raiz cúbica 3 vezes a raiz cúbica de 2. No exemplo aqui da letra B, nós temos 3 que multiplica a raiz quadrada de 5, mais 2 que multiplica a raiz quadrada de 7, menos 5 que multiplica a raiz quadrada de 5, mais raiz quadrada de 7, mais 4 vezes a raiz quadrada de 7. Então, vamos repetir. Eu estou copiando aqui novamente 3 vezes a raiz quadrada de 5, mais 2 vezes a raiz quadrada de 7, menos 5 vezes a raiz quadrada de 5, mais a raiz quadrada de 7, mais 4 vezes a raiz quadrada de 7. Então, nesse caso aqui, vamos analisar uma coisa. Vamos analisar aqui que esse termo raiz quadrada de 5, ele aparece aqui também, ó. Então, eles são radicais semelhantes. Então, se eu tenho raiz quadrada de 5 e eu tenho raiz quadrada de 5, a gente vai juntar eles. Eles são semelhantes. Então, aqui eu só tenho que fazer isso. Eu vou escrever eles agora, botando ele aqui mais próximo para que vocês facilitem o entendimento. Eu tenho aqui 3 vezes a raiz quadrada de 5. Vou escrever aqui menos 5 vezes a raiz quadrada de 5. Ó. Eles são semelhantes. Então, eu tenho que juntar esse coeficiente 3 com o coeficiente 5. Por outro lado, nós temos aqui a raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 7 e raiz quadrada de 7. Então, esses aqui a gente vai juntar eles. Então, vamos juntar esses que são semelhantes. Então, eu tenho mais, vou escrever aqui próximo do outro, ó, 2 vezes a raiz quadrada de 7, mais a raiz quadrada de 7, mais 4 vezes a raiz quadrada de 7. Então, aqui, olha, você pode comparar com o exemplo anterior. A gente vai fazer esse 3 vezes a raiz quadrada de 5 menos 5 vezes a raiz quadrada de 5. A gente vai fazer a adição algébrica do 3 e do menos 5. Né? Vai ficar menos 2 vezes a raiz quadrada de 5. E lá no outro termo que é semelhante, que é a raiz quadrada de 7, a gente vai também somar aqui os coeficientes numéricos. Eu tenho aqui 2 mais 1, 3. Ó, esse 1 que não está escrito aqui, mas já falamos que tem 1 aqui, subtende que tem 1. 2 mais 1, 3. E 3 mais 4, 7. Então fica 7 vezes a raiz quadrada de 7. Então, esses números, eles não têm raiz quadrada exata. Aqui, a melhor maneira é você deixar como resposta como está aqui. Menos 2 vezes a raiz quadrada de 5, mais 7 vezes a raiz quadrada de 7. Eu não posso juntar esse menos 2 com 7. Por quê? Porque os radicais são diferentes. Certo? Radicais são diferentes, nós não podemos juntá-los. O livro de vocês, ele traz, o nosso livro, aliás, ele traz uma aproximação chamando a raiz quadrada de 5, aproximadamente 2,2, a raiz quadrada de 7, aproximadamente 2,6, e fazendo essa multiplicação menos 2, que é esse valor, pelo valor aproximado, você vai ter menos 2 vezes o valor aproximado da raiz de 5, 2,2, mais 7 vezes o valor aproximado da raiz quadrada de 7, 2,6. Fazendo essas multiplicações, você vai encontrar aqui 13, aproximadamente 13,8, né? Então, mas a melhor maneira é você deixar aqui como está. Então, aqui na letra C, foi feito também, só que a diferença aqui é que nós não temos de início radicais semelhantes. Então, o procedimento aqui qual foi? Eu não vou
fazê-lo novamente, mas eu vou mostrar para vocês. Decompondo 18 em fatores primos, a primeira coisa aqui é decompor 18 em fator primo. O valor dele em fator primo vai ficar 2 vezes 3 elevado a 2. Mais os 50 em fatores primos, decompondo vai ficar 2 vezes 5 elevado a 2. Olha, aplicando as propriedades radicais, esse 3 aqui sai da raiz, porque o expoente dele é 2 e o índice da raiz é 2 também. Então, ele saindo da raiz fica apenas esse 2. Então, fica 3 vezes a raiz quadrada de 2. Quando você decompor 50 em fator primo, veja que este 5 elevado a 2 também sai da raiz. Então, fica 5 vezes a raiz quadrada de 2. E ele agora sendo semelhantes, raiz de 2, eu repito ela aqui, e vou fazer 3 somado com 5 dá igual a 8. Então veja que nessa decomposição nós encontramos radicais semelhantes, porque no início nós não tínhamos raiz quadrada de 18 e raiz quadrada de 50. Então para isso nós pegamos aqui o 18 por 2 que deu 9, 9 dividido por 3 que deu 3 e 3 por 3 que deu 1. Então ficou 2 vezes 3 elevado a 2, ó, que foi escrito aqui. Ó. Então, se eu tenho um radical de um produto, eu posso escrever como sendo um produto de radicais. Então, eu poderia escrever a raiz de 2 vezes a raiz quadrada de 3 elevado a 2. Então, aqui o índice é 2, esse 3 saiu da raiz, ele ficou só o 3. Então, esse 3 multiplica a raiz de 2 novamente, que é esse valor que está aqui. Ó. Mesma coisa foi feito com o número 5. Decompondo 50 em fatores primos. 50 em fator primo, vamos fazer aqui de ladinho aqui. Dividido por 2 dá 25. 25 por 5 dá 5. 5 por 5 dá 1. Então fica 2 vezes o 5 elevado a 2. E o 5 também saiu da raiz. Por isso que aqui vai juntar o 3 e o 5 dá 8 e escreve o radical raiz de 2. Aqui na letra D, nós temos uma adição algébrica de 3 termos. 2 vezes a raiz quadrada de 27, 5 vezes a raiz quadrada de 12 e menos 2 vezes a raiz quadrada de 75. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é a decomposição desses termos para encontrar fator comum. Então, eu vou apenas dizer o que foi feito aqui. Ó. O 27, a raiz quadrada de 27, a raiz quadrada de 12, a raiz quadrada de 75, nós vamos ter que decompor cada um desses radicandos. Decompondo 27 em fator primo, fica 3 elevado a 2 vezes 3. Observe que o índice o coeficiente 2 está aqui. Ó. O número 5 multiplica o 12. O 12 decompondo em fator primo dá 2 elevado a 2 vezes 3. Ó. E os 75 fatores primos eu tenho 3 vezes 5 elevado a 2. Então, usando as propriedades de radicais que nós já estudamos, esse radicando 3, que tem o expoente 2, que é o mesmo índice da raiz, né, que é quadrada, ele vai sair da raiz, ele vai sair do radical. Então, vejam que ele já aparece aqui fora, ó, 3. Então, fica 2 vezes o 3, ó, esse que sai, mais a raiz quadrada de 3 permanece. Quando eu chego aqui no outro termo, o 2 também vai sair da raiz. Então, o 5 vai multiplicar o 2, este 2 aqui que sai da raiz, mas fica também a raiz quadrada de 3. Aqui o número 5 também vai sair da raiz, porque o expoente dele é 2. Ó, então vai ficar menos 2 vezes 5 e a raiz de 3. Então depois que você decompor a raiz quadrada de 27, a raiz quadrada de 12, a raiz de 75, veja que apareceu aqui o coeficiente, apareceu aqui um radical semelhante. Ó. Eu tenho a raiz de 3, raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 3. Então, eu vou juntar esses coeficientes. 2 vezes 3, 6.
Então fica 6 vezes a raiz de 3. 2 vezes 5, 10. 10 raiz de 3. Menos 2 vezes 5, 10. Menos 10 raiz de 3. Aqui está sendo cancelado porque são números opostos. Mais 10 raiz de 3 menos 10 raiz de 3 dá 0. Então o que eu tenho como resposta é aqui 6 vezes a raiz quadrada de 3. Então com esta explicação eu encerro aqui a nossa atividade. Foi proposto para vocês que vocês fizessem a atividade 21 e 22 da página 52 e 23 e 24 e 25 da página 53. Então, vocês vejam a explicação da aula e tentem fazer a atividade, né, com cuidado. No início vocês terão dificuldade para fazer, mas a gente vai usar a decomposição em fatores primos para encontrar radical semelhante, quando nós não tivermos radicais semelhantes, para depois poder fazer a adição dos coeficientes, né, que acompanham os radicais. Se você vai usar as propriedades que nós estudamos, né, e aí vocês, tendo dúvida, entrem em contato com a gente novamente, tá bom? Então, bons estudos e uma boa atividade.